Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. Meditar na palavra de Deus. E hoje Deus tem uma palavra especial para você. Como fazer a escolha certa. Você já fez escolhas? Fazer escolha é difícil, não é? De vez em quando a gente fica numa encruzilhada. Para fazer uma escolha é difícil. Olha, as mulheres que o digam. Amém? Não é difícil para a mulher fazer escolha? Já viu mulher quando vai pôr a roupa para ir numa festa? Ela abre o guarda-roupa e começa a escolher a roupa, né? Pega a roupa lá e... não serve. Pega outra. Daqui a pouco a cama tem uma pilha assim de roupa e ela diz, eu preciso comprar roupa que eu estou sem roupa. Aí ela acha uma. Essa ficou boa. Ela fala para o marido, e a fulana tá nessa festa? Tá, então não dá. Bota lá. Escolha é difícil. Amém? Escolha é difícil. Mas nós precisamos fazer a escolha certa. Nós vamos ler o texto, Hebreus capítulo 11, verso 24 até o 27, que diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém? O escritor da carta de Hebreus é o que mais fala sobre fé. Especialmente no capítulo 11, ele faz uma apresentação inigualável dos heróis da fé. E ele diz uma coisa que me toca muito. Ele diz assim: eles da fraqueza tiraram forças. Está no versículo 34. Ele diz assim: da fraqueza tiraram força. Os heróis da fé são aquelas pessoas que nós nos lembramos perfeitamente delas, que pela fé fizeram coisas extraordinárias, conseguiram fazer coisas grandes através da fé. Você tem fé? Você crê que Deus pode fazer com você também? Ah, mas a minha vida está tão difícil. A Bíblia me ensina uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas me ensina também que tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, Deus age. Se você crê, Deus faz. Se você crê, Deus opera. Se você crê, Deus restaura, renova e traz vitória. Então o escritor de Hebreus continua dizendo sobre os heróis da fé assim: olha, o mundo não era digno deles. Porque aqueles homens, aquelas mulheres, eu posso falar de Raabe. Lembram de Raabe? Ela estava lá, na galeria dos heróis da fé. Quem era Raabe? Alguém lembra? Uma prostituta que morava em cima da muralha de Jericó. Mas aquela mulher creu no que ninguém imaginava que pudesse acontecer.
ela creu que o Deus dos hebreus era o Deus do impossível, era o Deus que derrubaria aquelas muralhas, e pela fé ela pediu: me guarda porque eu não quero sofrer isso, me guarda porque eu não quero passar por isso. E ela guarda os homens de Deus. E eu posso falar, além de Raabe, de tantos outros que estão na galeria da fé. Deus age, Deus dá vitória para aquele que crê. Amém? Então, entre todos esses ilustres heróis da fé, nós encontramos Moisés. Em um determinado estágio da vida, Moisés estava muito bem, tinha 40 anos, era filho da filha de Faraó, era príncipe do Egito, e segundo a tradição, dizem que Moisés seria o próximo Faraó. Ele estava cotado para ser o próximo Faraó. O que substituiu o avô de Moisés, que era Sete, o Faraó, foi Ramsés II. Ramsés II foi quem substitui, que é o Faraó do Êxodo. Mas Moisés estava lá na fila, e possivelmente fosse, mas ele tem que fazer uma escolha, e essa escolha é considerada uma coisa crucial. É preciso tomar uma decisão. Você já teve situação assim? E tem que tomar uma decisão, ou vai, ou fica, mas tem que tomar uma decisão. Aliás, uma das piores coisas no mundo é quando a gente para e fica indeciso, vou ou não vou. Você viu? Até no volante é ruim, né? O sujeito está no volante e ele tem que atravessar uma rua, tem que cruzar uma via, e ele fica, vou ou não vou, vou ou não vou. Quando ele vai na hora errada, bate. Por quê? É a indecisão. Então, nós somos chamados para tomar decisão. E a Bíblia me ensina que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Toma certo, eu tomo errado, mas tem que tomar decisão. Um dia desse eu tomei uma decisão errada. Me arrependi até hoje, estou arrependido. Tomei uma decisão errada, não deveria ter tomado, mas tomei. Sabe como é que é? No calor da conversa, não sei o que, eu tomei uma decisão errada. Não podia, mas fiz. E tantas vezes, não sei, você já tomou uma decisão errada? Já tomou? Já. Quantos de nós já tomou decisão errada em tantas áreas da vida? Tomamos, e é comum isso acontecer. Mas o importante é que você tome a decisão. Não pode ficar parado, vou ou não vou, faço ou não faço, não dá. O texto, no versículo 24, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele sabia, ele descobriu um dia, por nada ele descobre um dia que ele não era filho da filha de Faraó, ele era adotivo. E aí ele descobre que o povo dele é aquele que está lá em Gozém, aonde? Escravo, sofrendo, e ele diz: é para lá que eu vou ficar com o meu povo. E ele abandona tudo aquilo para ir ficar com o seu povo. Eu vou fazer um paralelo, é mais ou menos a mesma coisa de um crente que precisa deixar o mundo para viver com Cristo. O mundo é maravilhoso, gostoso, tem tudo de bom, boas amizades, dinheiro, tudo que você puder imaginar, mas você precisa viver com Cristo, e tem que tomar essa decisão. Mas lá é difícil, é apertado, é complicado. Olha, nós estamos nesse mundo, mas pela fé, aprenda uma coisa: nós vamos sofrer por amor a Cristo, não tem jeito. E às vezes, como Moisés, nós também precisamos fazer alguma escolha, tomar alguma decisão. Afinal, a vida exige de nós tomadas de posição, estas muitas vezes definitivas. Daí a necessidade de que esta decisão tenha a direção de Deus e que seja tomada baseada em nossa fé. Às vezes Deus me deu a direção, mas eu não tenho fé para ir. Não adianta. Deus me deu a direção, mas eu não tenho fé para dar o primeiro passo. E não adianta eu ir. Se eu vou, porque a Bíblia já ensinou, eu vou repetir: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu vou sem fé, não vai acontecer. Um dia desses eu estava conversando com alguém, e uma pessoa: mas pastor, por que você não faz assim, assim, assim? Eu falei: porque eu não tenho fé. O que é isso, pastor? Não, eu não tenho. Eu não consigo chegar aí, não cheguei nesse patamar ainda. Eu tenho dificuldades, e há momentos que você tem que entender isso.
Eu não sei vocês, mas eu tenho isso muito bem claro para mim. Até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Então, por quê? Porque se eu der um passo maior que a perna, ou se eu quiser fazer aquilo que não está... mas Deus vai te usar. Ninguém me garante que Deus vai me usar. Ele usa se quiser. Eu tenho que estar pronto e preparado para isso. Agora, se ele me der um rema, mudou a conversa. Se ele falar, vai que eu estou contigo, aleluia. Já falou com você? Já falou com você? Quando o Senhor fala, vai que eu estou contigo, acabou, oh aleluia, vai embora. Não tenha medo, não pare, não pare, não pare. Um dia desses, Deus falou comigo uma palavra e disse assim, se prepara porque eu vou mudar a tua posição. Aí eu não entendi o negócio, vai mudar a posição, que conversa é essa? Você já entendeu isso, não? Eu não entendi, e fiquei naquela briga com Deus, mudar que posição, que posição? Ontem eu entendi o que Deus quer fazer. Ontem eu fui compreender o que é que Deus quer fazer. Uma coisa que eu venho sonhando há pelo menos uns 10 anos. Ontem o Senhor colocou na minha mão e falou, tá aí, ó. Não é isso que você está sonhando? É então, agora você vai seguir, que vai acontecer. Eu falei, que bênção, que coisa especial. Então, eu tenho que tomar a decisão debaixo da direção de Deus e baseada na minha fé. De outra forma, não tem. A decisão de Moisés foi baseada unicamente na fé. As circunstâncias materiais eram contrárias. Sair do palácio de Faraó para ir morar junto com os escravos e fazer tijolos, não era para um príncipe, não era para um homem preparado como Moisés, não era para um homem pronto como Moisés, mas Deus tem os seus caminhos. E para que aquilo pudesse acontecer, para que Deus pudesse usar Moisés, ele precisava treiná-lo em uma outra área, que ele não era treinado. Ele foi treinado no Egito para se tornar um faraó. Ele foi treinado no Egito para fazer tudo aquilo que o Egito precisava. Quantas vezes nós estamos no mundo e somos treinados no mundo para fazer tudo o que o mundo ensina? Tanto faz no mundo literal, no mundo corporativo, no mundo profissional, não importa onde, nós somos treinados para aquilo. Mas Deus quer nos treinar para uma segunda fase, para uma segunda área. E Moisés precisava. Mas Moisés, para ir para lá, para fazer o que Deus queria fazer, Moisés tinha que ter um empurrãozinho, um start, para que a coisa acontecesse. E ele é obrigado a ir morar com a família, e lá ele vê um soldado de Faraó maltratando um hebreu. E ele faz o quê? Mata esse soldado. Mata e enterra. Mas alguém viu. E o denunciou. E para não morrer, o que é que Moisés fez? Foi embora. E foi embora para quê? Para ser treinado. Até agora ele foi treinado para ser rei. Agora Deus precisa treiná-lo para que ele seja servo. Aprenda a obedecer e a depender do agir, do trabalhar, da direção de Deus. Quem é servo de Deus aqui? Já aprendeu a andar segundo a direção de Deus? Ou você ainda é dono do teu nariz? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu vou. Paulo nos ensina o contrário. Ele diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo eu, mas vivo em Cristo. O que ele está dizendo? Eu não tenho vontade própria, eu não faço o meu querer, eu não vou para onde eu quero, eu faço o que ele me manda fazer. Amém? Está me entendendo ou não? As circunstâncias materiais para Moisés eram contrárias. Deixar o palácio de Faraó e viver como escravo é uma decisão que tem que ser tomada por uma fé verdadeira. No entanto, Moisés escolheu, diz assim, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Eu estou lendo na versão Almeida, revista atualizada. Moisés compreendeu que ninguém pode manter-se para sempre em contato com os prazeres ilusórios do pecado. Não dá, o mundo pode te oferecer tudo, mas chega um momento em que você vai sentir o vazio, porque a criatura clama pelo Criador.
E um dia você vai dizer: cadê? Onde é que está Deus? O que eu quero sentir alguma coisa diferente? E tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, eu não tenho. Por isso, os consultórios de psicólogos estão abarrotados de gente que não tem, não sabem o que é a vida, para onde vão, como vão, cheio de problemas e de mazelas, porque a criatura clama pelo Criador e o homem não aceita, o homem não consegue entender. Então, o palácio de Faraó era bom, o sonho de ser herdeiro de Faraó era bom, mas Moisés sabia que um dia viria o juízo de Deus. Todo homem está nisso. Hebreus 9:27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Lucas 12:20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O juízo de Deus está chegando sobre a terra, e nós precisamos entender isso. O verdadeiro cristianismo é aquele que mantém o crente crucificado com Cristo. Não é aquele que empodera o crente e diz: você é capaz de tudo. Não, o verdadeiro cristianismo mantém o crente crucificado com Cristo. Isso é renúncia de si mesmo, é a mortificação da carne. Mateus 10:38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então viver para Cristo implica em renúncia, em mortificação do eu. Paulo diz que a palavra da cruz, que exige de nós mudança de vida e compromisso com Cristo, é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 18 ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mas por quê? Porque essa palavra exige de nós mudança, exige de nós transformação, exige de nós arrependimento, exige de nós compromisso, exige de nós mudança de vida. Não é qualquer coisa. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ter compromisso com o que eu vou fazer em servir a Cristo. Eu tenho que ter compromisso com Cristo, tenho que ser crucificado com Ele, viver para Ele, andar com Ele, entender Ele e servir a Ele. Amém? A verdadeira fé é aquela que obedece e não tem qualquer ligação com o pecado. Moisés é treinado, ele vai para o deserto para aprender a obedecer a Deus, para aprender a andar segundo a vontade de Deus. Sabe quantos de nós precisamos ir para o deserto? Quantos de nós precisamos aprender a obedecer a Deus? Ah, mas é que outro dia alguém falou uma coisa que eu fiquei revoltado. Você diz assim: a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem algumas coisas que Deus falou, mas não é tudo. Porque o pessoal que copiou e traduziu a Bíblia, traduziu ao bel prazer de cada um deles, fez conforme eles queriam e chegou no que chegou. Então, isso tudo foi feito para ser um cabresto, para guiar o povo. E eu disse: Jesus, tem misericórdia, porque na minha fé, eu creio que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nela não está a palavra, ela é a palavra. Ela é a palavra de Deus. E eu creio nisso. Por isso eu digo todo dia: eu creio na Bíblia. Ah, mas aqui Deus... Irmãos, essa conversa para mim não funciona. É que eu senti que foi revelado que... Não, eu creio na Bíblia. Está na Bíblia? Não está, então acabou. Para mim é o que está na Bíblia. Não tem outro caminho. No versículo 24 diz assim: pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés prefere fazer a vontade de Deus. Moisés decide: eu vou fazer a vontade de Deus. Já que eu nasci hebreu, já que eu tenho um Deus, eu vou ser... Irmãos, no Egito Moisés tinha todos os tipos de deuses que você pudesse imaginar. Um dos mais famosos, Horus, aquele do olho. Sabe aquele olho delineado que as mulheres fazem hoje? Aquilo é o olho de Horus. Tá vendo? Aquilo é o olho de Horus.
era um dos deuses mais conhecidos do Egito. Mas ele tinha outros. Mas Atom, sei lá, tem um monte de deus lá que eu não me lembro os nomes. Mas preste atenção. Moisés descobre que tem um Deus verdadeiro. E descobre que aquele povo está há 430 anos orando para que Deus envie um libertador. Não foi uma semana, foram 430 anos. Moisés nasceu, e não se esqueçam de uma outra coisa. Quando Moisés nasceu, houve algo tremendo, vocês se lembram? O faraó manda matar os meninos judeus. Lembram disso? Manda matar todos os meninos judeus. A mãe de Faraó, de Moisés, coloca ele num cesto, enrola ele, coloca ele dentro do cesto e põe no rio. E ele vai parar lá onde está a filha de Faraó. E a irmã de Moisés vai seguindo ele pelo rio. E quando chega lá que ela encontra, a menina diz: olha, eu conheço uma ama de leite, se a senhora quiser, ela cuida dele. E Joquebede, a mãe de Moisés, cria ele até ele ter 3, 4 anos de idade, que ele desmamou, para poder então a filha de Faraó continuar com o menino. Preste atenção, plano de Deus. Você tem orado? Tem pedido alguma coisa para Deus? Aquele povo orou 430 anos pedindo um libertador. Eu não sei o que você está pedindo. Chegou o momento que chegou a vitória. Chegou o momento da bênção. Eclesiastes 3 me diz: para todas as coisas há um tempo determinado. O tempo daquele povo chegou quando Moisés nasceu. Deus disse: preparei o libertador. O tempo daquele povo chegou quando Moisés nasce e vai parar no palácio de Faraó. Deus diz: estou preparando o libertador. Demorou 40 anos. E Moisés sai, reconhece que é judeu. Quando chega lá, mata o sujeito, foge e fica mais quanto tempo? Mais 40 anos. Mais 40 anos. Aonde? Em Midian. Cuidando de ovelhas. Trabalhando no pasto. Amém? Talvez tenha sido uma escolha difícil internamente para Moisés. Deixar o palácio, viver numa tenda em Midian, ser pastor de ovelhas, ao invés de ser príncipe no Egito. Mas foi como pastor que Moisés viu o que ninguém viu: a sarça ardente. Foi como pastor que Moisés ouviu a voz de Deus. Foi como pastor que Moisés pergunta: mas se eu disser a Faraó que Deus me mandou libertar o povo, ele vai me perguntar o nome desse Deus. Que nome eu digo? E Deus responde a Moisés: diga, eu sou. Apenas isso. Não precisa muita coisa. Ele é. E Moisés sai com isso. Ele entende a voz de Deus, ele entende a sua missão e ele atende ao chamado. O profeta um dia começa a pregar e começa a profetizar, e ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías capítulo 53, porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não víamos nele parecer nem formosura para que o desejássemos, mas ele sofreu pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fostes sarados. Amém? Precisamos ouvir a voz. E o profeta está clamando. Quem deu crédito? Quem ouviu? Quem entendeu? Está clamando pela tua necessidade. Tem tempo da tua vitória. Espere em Deus. Para tudo há um tempo determinado. Ah, mas é que já aconteceu tudo. Eu já sou príncipe. Mas precisa ser treinado para ouvir a voz de comando. Não basta ser príncipe. Precisa entender a voz de comando. Porque príncipe só sabe dar ordem. Deus tem que mudar o caráter de Moisés, tem que mudar a maneira de Moisés entender. E Moisés vai para Midian, vai aprender a cuidar de rebanho, vai aprender a cuidar de ovelha, vai aprender a cuidar ou como fazer, para que ele saiba que ele tem que estar debaixo de ordem. Amém? Nós estamos nesse mundo e pela fé nós iremos aceitar o vitupério de Cristo, querendo ou não. Ele diz: por amor de Cristo considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Vitupério é o mesmo que vergonha ou desgraça. A palavra grega
no original para vitupério é onidismos. E se traduz por desgraça, insulto, reprimenda. E Jesus sofreu tudo isso por nós. Moisés sabia que sofreria os mesmos maus tratos pelo povo de Deus. O faraó zombou dele, o insultou, desfez da sua palavra. E hoje o Senhor desafia a cada um de nós a fazer duas coisas. Primeiro, sair da zona de conforto, do comodismo. Primeira coisa. Segundo, fazer a nossa escolha. Não tem jeito. Qual era a zona de conforto de Moisés? O palácio de Faraó. Gente, não tem coisa. A maior nação da época. A maior nação da época. Preste atenção, a maior nação da época. Depois, ele está lá com o supremo mandatário da nação. Ele está do lado dele, comendo com ele, andando com ele. Tem total... Onde ele anda, as pessoas o reverenciam. E ele tem que tomar uma decisão. Sair da zona de conforto. Sabe quantas vezes nós estamos na nossa zona de conforto e esquecemos o que o Senhor tem para nós e por nós? Então a primeira coisa, sair da zona de conforto. Segunda coisa, fazer a tua escolha. O que você quer da vida? Porque a Bíblia me diz que nós não podemos servir a dois senhores. Já leu isso? Bem, Hebreus 13:13 diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos a ele. A ele quem? Jesus. Aonde? Fora do arraial, fora do templo. Levando o quê? Seu vitupério. O que é? A identidade cristã. Crente não tem glamour. Crente tem cruz. Crente não tem honra, tem escárnio. O texto diz que Moisés considerou o opróbrio de Cristo superior aos tesouros do Egito. Ele tinha certeza que receberia coisas melhores e maiores das mãos de Deus. Então aprenda uma coisa: ser fiel passa pela vergonha, pelo vitupério que o mundo certamente trará sobre nós. Mas nós temos que ter a segurança que o Senhor tem preservado ou tem reservado para nós uma glória maior e eterna. Moisés, como príncipe do Egito, talvez hoje ninguém se lembraria dele. Por exemplo, eu sei que o faraó, que era o avô de Moisés, se chamava Sete. O primo de Moisés, que assumiu o trono, era Ramsés II. E depois de Ramsés II, quem foi o faraó? Alguém lembra? Não lembra. E a filha de Faraó, qual era o nome dela? Aqui que disse que Moisés era filho dela, qual era o nome dela? Alguém sabe? Não sabe, não lembra, não vem até nós. Por que não vem? Não conta, não faz diferença. Era o quê? Os prazeres transitórios do pecado, eram os prazeres transitórios do Egito. Era momentâneo, efêmero. É a mesma coisa hoje. Nós estamos cansados de ver, e hoje é muito comum, né? Há um ditado que diz assim: ele vai ter os seus 15 minutos de fama. Já ouviu isso, não? Nós já ouvimos 1 milhão de vezes. Ele tem 15 minutos de fama. O que é isso? É o tempo que ele tem que aparece na televisão. Outro dia eu estava ouvindo Mário Cortella e ele estava dizendo assim: de vez em quando eu apareço na televisão e na semana seguinte as pessoas ficam: eu te vi em tal lugar, eu te vi em tal canal, eu te vi em tal lugar, eu te vi em tal programa, eu te vi assim, eu te vi assim. Passou na outra semana, 15 dias depois, ninguém mais lembra que eu estava na televisão, ninguém mais lembra onde eu estava. Por quê? Porque aí são os 15 minutos de tempo, é transitório, é passageiro, é efêmero. Mas Moisés teve uma glória eterna. Está na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque ele fez uma escolha. Fala comigo, escolha. Moisés fez uma escolha. Qual foi a escolha de Moisés? Servir a Deus. Qual foi a escolha de Moisés? Obedecer a Deus. Qual foi a escolha de Moisés? Aceitar o vitupério de Cristo. Por isso, nós somos exortados a sair do arraial. Sair, pois, a Jesus fora do arraial e levar o vitupério, a nossa identidade de cristão. Ser fiel é isso.
Ser fiel a Deus é carregar a identidade de cristão. De vez em quando a gente brinca, né? Diz que tem uns crentes que agora são 007. Ele trabalha numa empresa, ninguém sabe que ele é crente. O cara trabalha na empresa há 10 anos, ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque ele está camuflado. Está escondido. Ninguém sabe que ele serve a Deus. Está entendendo isso? Por quê? Porque nós nos conformamos com o que o mundo tem, com os prazeres transitórios do mundo. E eu digo e volto a repetir, hoje Moisés não seria lembrado se fosse príncipe do Egito. E também não desfrutaria do reino de Deus. Aprenda, é melhor viver modestamente com o Senhor que desfrutar riquezas ilícitas e participar do prêmio do pecado. Porque a Bíblia nos ensina assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Moisés conhecia e sabia disso, porque ele tinha em vista uma recompensa. Hebreus 11, 26, na parte B, diz assim, olha, porque contemplava a sua recompensa. Ele sabia. Tem luta? Tem. Vai ter dificuldade? Vai. Vou virar escravo? Vou virar escravo. Vou ter que fugir? Vou ter que fugir. Mas tem recompensa. Mas tem recompensa. Mas tem vitória. Mas vai acontecer. Moisés direciona o seu foco para algo mais do que especial. Ou seja, ao pé da letra é assim, olha. Ele deixou uma coisa transitória por uma eterna. Ele deixou o título de príncipe para se tornar herói na galeria da fé. Só isso. Ele deixou o título de príncipe, mas se torna um grande homem, um grande instrumento de Deus, um grande profeta. Não se esqueça, Moisés foi profeta. Por isso, devemos aprender com Moisés a fazer a escolha certa. Qual é a tua escolha? Eu quero lembrar que nesse mundo, tudo é transitório e passageiro. Até nós. O salmista diz que a nossa vida é de 70 anos, misericórdia. Cheguei. Você já imaginou? E diz que o demais isso é enfado e canseira, mas Jesus me renovou, graças a Deus. Mas eu cheguei. Muito bem. Mas Deus tem para nós um reino eterno. E lembro o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Paulo escreve assim, Efésios 1:3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já está abençoado. Você já está abençoada. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua vitória. Talvez ela não chegou. E por que não chegou a tua bênção? Por que não chegou a tua vitória? Por que não chegou o que você está esperando? Talvez porque você não fez ainda a escolha certa. Talvez falta fazer a escolha certa. Ou talvez esteja faltando você entender, como Moisés, entender o chamado, entender o que Deus estava destinando para ele, para você então sair da zona de conforto e compreender a obra que Deus tem para você. Amém? Eu vou concluir dizendo o seguinte: aquele que recebe Jesus abraça a fé, morre para o mundo e é crucificado com Cristo. Está me entendendo? Aquele que recebe Jesus abraça a fé, morre para o mundo e é crucificado com Cristo. Você abraçou a fé? Já morreu para o mundo? Ou como é que diminuiu o amém, hein? Por que será? Está crucificado com Cristo? Se você fizer isso, você é perfeitamente capaz de ver a realidade do mundo espiritual e viver por ela, não importando as circunstâncias contrárias. Diariamente você vai se deparar com as circunstâncias contrárias. O mundo é hostil. Não acredite que o mundo te ama. Não acredite que nesse mundo você vai ter alguma coisa boa. A palavra me diz: no mundo tereis aflições. Nós acreditamos que sim. O teu prazer tem que estar no Senhor. A tua alegria tem que estar no Senhor.
O teu prazer tem que estar em servir ao Senhor. Amém? Quem vive por fé rema contra a maré. Até rimou, né? Quem vive por fé rema contra a maré, anda por sobre as águas e permanece firme na rocha. Mas você precisa viver por fé. Você precisa entender esses princípios fundamentais. Faça a escolha certa, como Moisés fez, e receba a promessa. E a promessa é Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus te abençoe.